Boa noite, queridos e amados irmãos. Podeis sentar. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 5. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Todavia um dos anciãos me disse: não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, de pé, um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados sobre toda a terra. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono, e, quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E entoava um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com seu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituístes reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostraram e o adoraram. Deus eterno, nós somos pequenos diante da grandeza da sua palavra e precisamos que o Senhor, por suas muitas misericórdias, fale ao nosso coração. Apesar da nossa limitação, nós somos extremamente necessitados que o Senhor fale conosco. Por favor, nos ajude e aplique a sua palavra em nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Apocalipse é o livro da revelação. Apocalipse significa revelação. A ideia é puxar a cortina, é mostrar. Apocalipse não tem o propósito de esconder nada e nem de amedrontar ninguém. Apocalipse é Apocalipse do Senhor Jesus. O capítulo 1 nós temos a manifestação do Senhor Jesus. O capítulo 2 e 3, o Senhor mostra a igreja. No capítulo 4 nós temos uma mudança de lugar. João ouviu uma voz que diz: sobe para cá. Então agora tem um lugar alto. Subir para cá não significa uma questão de latitude, longitude ou de pontos cardeais, mas é porque os céus é mais elevado do que a terra, é mais elevado do que o plano de existência que nós conhecemos, e João tem a visão do trono. E sobre o trono estava aquele assentado que tinha aparência de jaspe e sardônio, uma cor avermelhada e branca. Diante dele estava como um mar de vidro, que ele via todas as coisas, e ele vê todas as coisas, e tudo lhe é transparente. 24 anciãos, que representam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos, o adoravam e colocaram a coroa no chão, porque representam a igreja,
que desgloria de si mesmo para glorificar aquele que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Nesta visão nos céus, nós temos aqui o capítulo 5. O capítulo 5, Ronaldo Lidório diz que fala da tríplice missão. A primeira é a de Deus. No trono, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro escrito por dentro e por fora, todo selado com 7 selos. O livro da história, o livro da vida, o livro dos livros, está nas mãos do Deus que reina, todo-poderoso. Agora a visão é soberana, mas ao mesmo tempo inquietante. Selada com 7 selos. Nós conhecemos selo, pelo menos nós já de meia idade, eu que já estou na melhor idade. Talvez os adolescentes não tenham conhecido o selo de carimbo do envelope. Mas o selo aqui era algo que travava o livro. É um livro que sabemos que é a revelação de toda a existência, mas não sabemos nada porque ele está selado. Então, uma visão não muito animadora. Versículo 2, João viu um anjo forte. É engraçado isto, porque não há registro de anjo fraco. Um anjo desbaratou o exército de Senaqueribe. Nós não temos ideia da força de um anjo, mas é impressionante que João diz que um anjo forte. O que é forte? Por que um anjo forte? É porque a cena é forte, porque a proclamação é forte, porque o momento é forte. O que temos de força aqui é a proclamação. A proclamação é a procura do digno. Quem é digno de abrir o livro e desatar-lhe os selos? Isso é um momento inquietante, um momento de contemplação e um momento, como está registrado, de um anjo forte. Quem é capaz? Então nós estamos aí à procura de um digno. Então, foi feita uma pesquisa nos céus, na terra, versículo 3, debaixo da terra, à procura de um digno, e ninguém foi encontrado. O que isso significa? Que ninguém é digno de abrir o livro. Nenhum homem, nenhum ser, nenhum anjo, nenhum querubim, nenhum serafim, ninguém é digno. Digno no sentido não só de dignidade, mas de poder, graça, bondade e santidade. Ninguém é digno. João chora. Também é quase inusitado, porque os céus é o lugar que enxuga-se todas as lágrimas. Mas o João, nesta visão, chorou. Ele chorou porque ninguém era digno de abrir o livro. Tem o Deus Todo-Poderoso que controla todas as coisas, tem um livro, mas ninguém sabe o que vai acontecer. A história não é aberta, não é revelada. E João então chorou. Quando João tem esta visão e chora, um dos anciãos chega para João e diz: não chores. Não só porque não é o lugar para chorar, céu não é o lugar de choro, mas também aquela aparente falta de esperança tem esperança. A esperança, segundo o ancião que aproxima, é: não chores, porque o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. 7 no hebraísmo é totalidade, é ninguém abre. Mas tem uma esperança: o leão da tribo de Judá, ele vai abrir o livro. Nosso Jesus é o leão da tribo de Judá.
Quando o anjo diz que ele é o leão da tribo de Judá, é que ele é o rei dos reis, o Senhor dos senhores, o poderoso dos poderosos, porque ele é o Todo-Poderoso. O conforto a respeito do rei da raiz de Davi, que venceu para abrir o livro, no versículo 6, João olha para ver o leão e não vê o leão. Ele vê de pé um cordeiro, como tendo sido morto, e ele tinha 7 chifres, como 7 olhos. Chifres, no Apocalipse, significa poder. 7 chifres é que ele tem todo o poder. O Jesus que venceu e tem toda a autoridade, ele tem todo o poder. 7 olhos significa que ele vê tudo. Aquilo que você faz mais escondido, não tem escondido para Deus. Ele vê atravessar do outro lado e vê todas as coisas em sua plenitude, no macro e no micro, que são 7 espíritos enviados na face da terra, o Espírito de Deus que atua, e que agora há pouco nós cantamos, adoramos, e nós oramos e temos certeza que o Espírito Santo nos vê. Deus nos vê através da sua graça derramada pelo poder do Espírito Santo que nos conduz. Então nós temos aqui a primeira missão. A primeira missão é a Missio Dei, discutida aí pelos teólogos desde há bastante tempo, vai para mais de 50 anos que se discute a Missio Dei. O que é Missio Dei? É que a missão é de Deus. A missão no singular não é nenhuma ação nossa, é a ação de Deus. O Deus que criou todas as coisas, criou para um propósito, ele tem uma missão, e ele vai realizá-la, se você for ou não. Está escrito, Mateus capítulo 24, o evangelho será pregado em todo o mundo, então virá o fim. São 2 imperativos. O fim virá e o evangelho vai ser pregado. A missão de Deus, e pela missão de Deus é que nós fomos salvos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós somos, segundo Efésios capítulo 1, fomos escolhidos nele antes da fundação do mundo para o louvor da sua glória no beneplácito que propusera em Cristo. Deus tem a missão de Deus é reinar. Deus não está correndo perigo, pode ficar tranquilo. Pode o mundo levantar-se contra Deus, ele não está ameaçado. Pelo contrário, os homens que levantam contra Deus, de fato estão em ameaças. Porque um dia todo homem vai chegar diante do Senhor, quer seja cristão, quer seja incrédulo. Cristo Jesus há de julgar vivos e mortos. A diferença é que aqueles que foram redimidos pelo Senhor Jesus não sofrerão punição, receberão galardão. Ouvirão: vinde bendito do meu Pai, e possui por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. É a nossa herança em Cristo, garantia do selo do Espírito Santo. Aqueles que não reconheceram o Senhor como Salvador, não amaram o nosso Senhor, ouvirão: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno que está preparado para o diabo e os seus anjos. Terrível coisa é terminar a vida tão difícil nessa terra e ser julgado para o juízo final. Eu não sei como que isso mexe no seu coração, mas quando eu penso nos céus, logo eu sinto vontade de ir logo. Tenho desejo de ver o Senhor Jesus, vê-lo de perto. Porque não tem nada mais importante que a criatura pode desejar do que ver o Criador. E nós veremos Deus na pessoa bendita de Jesus. Então, qual é a missão de Jesus?
A missão de Jesus é pagar o preço. É por isso que na cruz ele diz: está consumado. A palavra grega é tetelestai. Tetelestai era um termo, uma expressão que se usava quando pagava uma conta. Pagava aquela dívida e batia e dizia: tetelestai, está pago, não devo mais nada. O Senhor Jesus pagou com o seu próprio sangue os nossos pecados. Mas para quem nós devíamos? Nós devíamos para Deus. E não tínhamos como pagar. Porque nenhum digno é encontrado nos céus, ou na terra, ou debaixo da terra, a não ser o digno encontrado, Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que significa cordeiro para os hebreus? Lembrando que João era um judeu. O cordeiro pascal, o cordeiro que era apresentado para o sacrifício, que morria no lugar do culpado e o sangue era derramado. Agora Jesus é o Cordeiro de Deus. Mas foi dito para João que era um leão. É um leão ou é um cordeiro? É porque o leão é cordeiro e que o cordeiro é leão. Porque para nós ele é cordeiro, mas para os nossos inimigos ele é leão. Os nossos inimigos podem rugir como se fossem leão ou leões. O diabo vive rugindo como se fosse leão. Não é. Ele não é. Ele tenta colocar medo em você. Mas o nosso leão é o Cordeiro de Deus. Nós seguimos o Cordeiro de Deus. Então a missão do Senhor Jesus é pagar o preço. Jesus não nasceu para ser próspero como nós pensamos em prosperidade. A prosperidade no Senhor Jesus e pelo Senhor Jesus manifesta na cruz e está na proclamação: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Quando Jesus nasceu, segundo Mateus capítulo 2, trouxeram ouro, incenso e mirra. Presente real, ouro, incenso, presente sacerdotal, porque era apresentado no culto e na adoração, e mirra era presente que se dava para ungir alguém, ou um profeta, ou era colocado quando alguém era embalsamado. Jesus nasceu para morrer. E ele sabia, e nunca fugiu da cruz. Ele veio para morrer no meu lugar por causa dos meus pecados. E como Deus encarnado, viveu menos tempo nesta terra do que eu. Mas o que ele fez em pouco tempo, mesmo que eu vivesse milhares de anos nessa terra, não faria. O que ele fez foi dar a vida dele para que eu e você pudéssemos hoje viver com esperança. A morte, a cruz e a ressurreição do Senhor Jesus não podemos jamais esquecer como cristãos, porque nós devemos viver e tomar a cruz do Senhor e seguir e aprender do Senhor Jesus. O problema é que muitas vezes os nossos pensamentos religiosos são muito mais antropológicos, antropocêntricos ou humanistas, ou às vezes coach, como se nós tivéssemos a solução para todo mundo vencer na segunda-feira. A mensagem da cruz não é o que você vai vencer na segunda-feira, mas é o que o Senhor Jesus venceu na sexta-feira e ressuscitou no domingo, e por isso nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então nós vivemos na terra com um padrão dos céus. Pela graça de Deus, Jesus pagou o preço. Você não precisa pagar mais nada. Você não precisa dar dinheiro para alguém para ser salvo, e não dê, porque não vai ser salvo, só vai perder o seu dinheiro. Você não precisa comprar a salvação, você não precisa fazer nenhum sacrilégio para ser salvo, porque se você precisar fazer alguma penitência para ser salvo, o que Jesus fez não era suficiente.
Nós cremos que Jesus fez é suficiente. Então nós cremos agora pela fé. Todos nós nascemos de mulher. Todos que nascem são filhos de Eva e filhos de Adão, já nasce como mortais. Mas aquele que nasce pela fé em Cristo Jesus recebe a imortalidade. Por isso o Senhor Jesus disse para Marta: Marta, Marta, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Por isso que no velório de um cristão, a gente até se alegra, porque nós sabemos que não perdemos, porque sabemos onde está. Quem sabe onde está não perde. Nós sabemos que está com o Senhor, e que está com o Senhor é infinitamente melhor, porque Jesus pagou o preço. E isso é muito importante. O Cristo que pagou o preço não fingiu na cruz. Ele não fez de conta que estava sofrendo. Foi terrível a dor. Ele foi humilhado. Ele estava nu. Quando a gente vê a imagem, coloca um pano. Mas era tão vergonhoso que as mulheres ficavam de longe, sangrando o corpo todo. Aquele filme do Mel Gibson retrata muito bem. Jesus foi o Deus encarnado, foi humilhado e não ficou magoado, não ficou ressentido, não foi para os céus fazer fofoca da terra. Pelo contrário, ressuscitou, está vivo para nunca mais morrer. Porque no que levou Jesus à cruz não foram as técnicas dos algozes. Ele foi à cruz porque amou você. Ele decidiu ir à morte por mim e por você. Jesus pagou o preço. Está pago o que jamais poderíamos pagar. Os homens, se pudessem viver um pouco mais, pagariam fortunas. Mas Jesus pagou a própria vida para que nós não morrêssemos jamais. Esta vida na terra é passageira, a vida nos céus é eterna. Então nós sabemos a missão de Deus, nós sabemos a missão de Jesus. Versículo 6. Os 4 seres viventes e os anciãos, o Cordeiro está em pé, no meio, como tem sido morto, mas está vivo para nunca mais morrer. Versículo 7. O Cordeiro vem e toma o livro da mão daquele que está sentado no trono. O livro estava fechado, mas o Cordeiro está vivo e ele toma o livro na mão. O que significa isso? Significa que a história será revelada e concluída de forma linear e não cíclica, porque tem início, meio e fim, porque a tua vida, a tua história, a história da sua família, a história dos seus filhos está nas mãos de Jesus. Jesus toma a história na mão. Jesus toma o livro na mão daquele que está sentado no trono. Então, quando ele toma o livro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos, que representam os seres espirituais e a igreja, juntos, diante do Cordeiro, se prostram, porque Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado e eles adoram ao Senhor Jesus, eles cantam, e taças de ouro cheias de incensos, que são as orações dos santos, são apresentados diante do Senhor. O Cordeiro está vivo, tem em suas mãos a nossa história e eles adoram. Qual é o fim da igreja? O fim da igreja é adorar. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é adorar. A missão da igreja não é
ser relevante. A missão da igreja não é fazer sucesso nas redes sociais. A missão da igreja não é o pastor ser famoso. A missão da igreja não é o que ela pode ter depósito de dinheiro. A missão da igreja é morrer, porque se ele morreu e ressuscitou, a igreja morre com Cristo para viver com Cristo, para ressuscitar com Cristo. Então a igreja deve desgloriar de si mesma. Ronaldo Lidório diz que o fim da igreja é desgloriar para glorificar ao Senhor Jesus. Esse é o nosso trabalho, meus irmãos. A Bíblia não promete que tudo vai dar certo. A Bíblia promete que tudo já está certo. E nós podemos confiar nas promessas do nosso Senhor. E eles entoaram um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e abrir os seus selos, porque foste morto e com o seu sangue compraste homens, mulheres, meninos, crianças, velhos. Nós, cada um, nós fomos comprados, nós somos propriedade de Jesus. Aleluia. Ninguém tasca, ninguém tira, ninguém destrói, porque nós somos do Senhor Jesus. É verdade que somos diferentes, temos alguns pensamentos diferentes, nós temos preferências diferentes, mas todos nós fomos comprados no sangue de Cristo Jesus. Não importa se você gosta de uma música mais animada, se você gosta de ver o ídolo assim, vibrante, ou se você prefere ouvir um silencioso a capela. Mas o certo é que o sangue de Jesus nos une, porque Ele comprou homens de toda raça, tribo, língua e nação, para o louvor da sua glória. Você está aqui por causa disso, porque Jesus te comprou, você é propriedade de Deus. E para o nosso Deus constituíste reino e sacerdote, reinarão sobre a terra. E aí alguém pergunta: nós vamos reinar sobre a terra? Meus irmãos, nós já reinamos, nós já estamos reinando. Mas como que nós podemos reinar? É porque nós temos a ideia que reinar é fazer um trono, pegar um cetro e botar uma coroa. Mas quem está no trono é Jesus, e nós reinamos com Ele, como foi cantado aqui. Os nossos pés é para o reino, a nossa boca é para o reino, o nosso olhar é para o reino, o nosso pensamento é para o reino, o nosso trabalho é para o reino, o nosso corpo é para o reino. Nós estamos aqui para servir, e quem não serve, não serve. Nós estamos reinando com Cristo Jesus para o louvor da sua glória. O versículo 11, os estudiosos dizem que João viu a igreja glorificada. Os anjos e milhões de milhões, e milhares de milhares, e os anciãos. Então, se João viu a igreja glorificada, João me viu. Eu ainda não vi ele, mas se ele teve uma visão da igreja glorificada, ele já viu você nos céus. Se você é de Deus, João já viu. O que significa isto? Meus irmãos, a passagem está garantida e não dá para ter atalho e descer no meio do caminho. Se Jesus te salvou, você vai chegar lá e nós vamos adorar o Senhor Jesus. E eles cantaram, proclamaram. Versículo 12 é uma proclamação: digno é o Cordeiro que foi morto de receber poder e riqueza e sabedoria e força, e honra, e glória, e louvor. Ele que é digno de abrir o livro, é digno de receber poder. Poder é no sentido de que só Deus pode dar. Nós não podemos dar poder nenhum a Jesus. Nesses elementos que nós temos aqui, que são vários, alguns elementos que tem a ver com o que nós podemos fazer. Desses 7 elementos que o Cordeiro recebe, nós temos 3 elementos teocráticos, elementos que só Deus pode dar a alguém: glória, domínio
e poder. Só Deus pode dar. Mas tem alguns elementos aqui que cabe a nós, que são elementos antropomórficos, são elementos humanos, são elementos que a igreja oferece. Então nós temos aqui o primeiro, que é riqueza. A palavra no original riqueza aqui poderia ser traduzido pelos bens que nós temos. São os bens temporários. O que isso significa? Que o cordeiro é digno de receber a riqueza. É que a riqueza da igreja é para o cordeiro. O que nós temos é para o avanço do reino. É para servir ao reino. Nós não pedimos dízimos e ofertas. E tem gente que é contra pedir dízimo e até diz assim: no Novo Testamento não tem registro que a igreja dava dízimos. É verdade. Eles vendiam e davam tudo. Então não dava para dar dízimo. Era tudo. O dízimo é promessa conforme Abraão, que deu por fé. Agora, você pode ficar à vontade. Se quiser dar dízimo, não dá. Ou dá tudo. Fique à vontade. Mas o certo é que o que Deus deu para você é para a glória dele. Invista no reino. Um cristão não pode dormir tranquilo se conhece alguém passando fome. Nós temos que compartilhar o amor. Nós temos que cuidar dos missionários que estão pregando o evangelho. Não é só fazer relatório com fotos do missionário para pedir dinheiro, mas é investir nesses missionários para cuidar deles. Nós temos que ter responsabilidade e amor. O dinheiro que Deus nos dá é para a glória dele. Precisamos aprender a investir no reino. Nós brasileiros, de um modo geral, sem fazer uma crítica específica, nós temos facilmente a disposição de receber alguma coisa. Mas nós precisamos, como cristão, pensar onde eu vou investir para a glória de Deus. E aqui tem gente que sabe investir, os jovens sabem investir melhor do que nós que já passamos dos 50, só alguns aqui, eu sou o mais velho de todos, nós somos bem mais conservadores. Os jovens sabem investir em moedas, criptonitas e tantas outras coisas que a gente não sabe. E essas coisas perigosíssimas que acabam com qualquer super-homem. Nós não sabemos. Mas se você quer investir de verdade, invista na vida eterna. Invista no reino de Deus. Coloque os seus bens para a glória do Senhor Jesus. Nesse sentido, é só nós que podemos consagrar a Deus a nossa riqueza e sabedoria. Sofia. Aqui, Sofian tem a ver com conhecimento humano. Tudo que você sabe é para a glória de Deus. A irmã que sabe fazer aquele bolo, faça o bolo e convide o vizinho para comer o bolo e fale de Jesus, que é uma bênção. Você sabe alguma coisa. Use isso para a glória de Deus. Os jovens que têm tanto conhecimento, não fique armazenando esses conhecimentos. Sirva com conhecimento para a glória de Deus. Os músicos, hoje estava uma harmonia tão gostosa aqui, né? Um som jóia. Parabéns, Afonso. Está muito jóia, os meninos tocando. Tudo isso aqui é para a glória de Deus. O pessoal cantando com alegria. Tudo que você sabe, faça para a glória de Deus. Invista o seu conhecimento. Você tem uma formação, faça para a glória de Deus. Você é um advogado, advogue para a glória de Deus. Não faça qualquer jeito, não faça meia boca, faça direito, que é para a glória de Jesus. E ainda tem mais elementos que aqui tem a ver conosco. Força. Força aqui tem a ver com força física. Tem a ver com suor. Tem a ver
com disposição. Acorde mais cedo para orar. Jejue. Vai até beneficiar o corpo na academia. Busque a Deus. É consagrar o seu corpo para a glória de Deus. É fazer um esforço a mais. E aí, quem sabe, começa hoje, porque tem que levar todo esse equipamento para baixo depois do culto. Use a sua força para a glória de Deus. Vá mais longe, ande mais. Se importe com gente, porque a força passa. Vai chegar um dia, segundo Eclesiastes, capítulo 11, que você não vai ter força, que o barulho vai lhe incomodar, que os dentes caem, que as pernas ficam frouxas. Mas até o dia que isso acontecer, tem que gastar até a última gota para a glória de Jesus. É disposição de dizer: Senhor Jesus, aqui estou. E o quarto elemento é o louvor. O louvor aqui não tem a ver com música, graças a Deus pelos irmãos que cantaram tão bem, glória a Deus. Mas não tem a ver com cantar. O louvor aqui tem a ver com o que você fala. É como você fala, é o que está escrito em Efésios capítulo 5, falando entre vós com salmos e cânticos, com hinos espirituais, palavras agradáveis. Porque, meus irmãos, nós somos ruins. Tem hora que parece que manifesta o pecado e dá uma vontade de dar assim na testa. E vem um sentimento tão ruim e você esquece que é crente. Como você trata as pessoas? Como você fala com as pessoas? Como você se relaciona em casa? Como você trata os seus filhos, o seu marido, a sua esposa? Às vezes nós somos educados com os de fora e não somos com os de dentro. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis da sua presença, Senhor. O que nós falamos tem que glorificar a Deus. Mas falaram mal de mim. Ora, quem vai dar conta diante de Deus é quem falou. Então fique quieto. Fique quieto. Para que falar? Se acalme. Você já percebeu que depois que você se acalma, passa a raiva, tu pensa: por que eu falei? Já era, já foi. Então não fale. Se alguém estiver falando mal de você, a Bíblia diz: faça o contrário, fale bem. Se alguém te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Pastor Júnior dizia o seguinte: se você não gosta de alguém, escreva meu inimigo, porque diz a Bíblia: orai pelos vossos inimigos. Nós não podemos viver amargos, nós não podemos viver com raiva, com ressentimento, com ódio, com vingança. Deus mata aquele, não pode. Crente não deseja a morte de ninguém. Mas eu não concordo. Pode não concordar, mas o seu coração tem que ser de louvor a Deus. O pastor Jeremias disse que ele estava no aeroporto e teve uma notícia do Putin, e ele disse: meu Deus, por que esse cara não morre? Aí depois ele pensou e disse: meu Deus, me perdoa, o que eu estou pensando? Se isso acontece com o pastor Jeremias, imagine comigo e contigo. Tem hora que é assim. Nós temos que aprender a viver um cristianismo que glorifique a Jesus, e não seja simplesmente para afagar o ego das pessoas, ou para fazê-las sentir super-heróis, ou melhores do que as outras. Tem que ser o evangelho de cruz, de renunciar. E então a igreja, a missão da igreja é glorificar, é adorar. A missão da igreja é servir o Cordeiro de Deus. Então morra em paz, mas viva até o dia de morrer para a glória de Deus, com vida, com esperança, com fé em Jesus. Eu sei que muitos recebem tantas informações ruins, algumas que dão medo, ameaças,
E sempre parece que estão acabando com a igreja. Meus irmãos, já faz mais de 2000 anos que estão tentando. Não conseguiram e não vão conseguir, porque a igreja é de Jesus. E quando não der para ir, a gente vai para cima. O Senhor Jesus vai voltar. O nosso coração tem que estar cheio de Jesus, cheio de graça, cheio de vida, cheio de verdade, cheio de santidade. É isto e para isto que nós fomos chamados, para adorar o Senhor Jesus. Nós estamos encerrando, e já pode até avisar lá as crianças, mas agora nós precisamos chegar diante do trono, como João viu diante do trono. Como João viu a missão de Deus, João viu a missão de Jesus, e ele viu a nossa missão. E na sua missão, o que você tem feito? O tempo passa, meu irmão. Não dá para perder tempo. Tem gente morrendo, tem gente indo para o inferno todo dia, tem gente fazendo as piores barbáries. Eu não sei se vocês perceberam, o Ítalo estava aqui cantando, e umas pessoas estavam descendo ali com alguns equipamentos, e um rapaz ficou ali segurando o equipamento e olhando para cá. Eu dali olhei e falei, quem será? Mas com certeza é alguém com sede de Jesus. Tem vizinho com sede de Jesus, tem parente com sede de Jesus. Viva Jesus, diga, Deus, nesta missão da igreja, eu quero lhe servir. Nós éramos bem jovens, eu e Marli. Logo no início do casamento, eu casei com 18 anos, então eu deveria ter 19. Nós fomos num culto, e foi falado sobre missões, e foi desafiado quem quer servir a Jesus. E quando nós nos vimos, nós nos encontramos lá na frente chorando, entregando a nossa vida ao Senhor Jesus. Nesses 32 anos de missões, nós só ganhamos, não perdemos nada, ganhamos a sua amizade, ganhamos você como família, ganhamos irmãos. Este é o lucro. E aí, então, nós temos que concluir esse texto perguntando, como foi perguntado para Isaías: quem irá? Onde você vai? O que você vai fazer? E aí, então, eu quero orar com você. Feche os teus olhos e pense seriamente em que fazer, em como fazer. Diga para Deus, entregue a Deus o que você não entregou ainda. Entregue áreas de sua vida que você tem reservado para você. Entregue a sua força a Deus, a sua juventude, a sua disposição, o seu amor. Entregue aquilo que Deus tem dado para você. Seja uma bênção, fale de Jesus, anuncie Jesus, convide pessoas para servir a Jesus, pregue o evangelho de Jesus, ame Jesus, honre Jesus, porque Jesus está vivo e viverá para todo sempre. A resposta de Isaías foi: eis-me aqui, envia-me a mim. Que a sua resposta seja similar. Fale com Jesus. Olhe para Ele, olhe para o Cordeiro de Deus. Você pode fazer mais. Você pode ir mais longe. Você pode se dedicar mais. Você pode amar mais. Você pode servir mais. Você pode orar mais. Você pode ser um cristão melhor. Deus, nós estamos concluindo este culto em um momento tão gostoso com as nossas crianças. E aqui, Senhor, falei de um grande desafio, de nós mesmos voltarmos ao primeiro amor e dizer: Deus, eu posso me dedicar mais, eu posso me consagrar mais, perdoa os nossos pecados, principalmente o pecado de omissão, e nos dê alegria e um coração cheio de compaixão, de fé, de amor. Permita um avivamento, Senhor, um avivamento que enche o nosso coração de vida, e possamos, Senhor, em vida, proclamar Jesus em todo o tempo, olhando para o Senhor, autor e consumador da fé.
Ajude-nos, Senhor, para que este culto continue ainda voltando para casa e durante a semana estejamos dispostos a andar mais, a buscar mais, a dedicar mais, a entregar mais ao Senhor. Levanta neste grupo homens e mulheres que pregam o seu evangelho, que faça culto familiar. Levanta jovens para missões. Senhor, levanta esta igreja para lhe servir de todo o coração e de toda a alma e de todo o entendimento. Abençoa, Senhor, mais pessoas nos ministérios, nas dedicações, no serviço, para a honra e glória do nome do nosso Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé. Depois da oração, nós temos ali mais um momento para confraternização. E se alguém quiser conversar, se Deus falou no seu coração, se você fala, eu quero servir melhor, tem muitas áreas e muitos precisando. Senhor, obrigado pelo ministério infantil, por esse trabalho tão lindo com as crianças, que enche o nosso coração de alegria. Obrigado por esse culto tão gostoso, pelos irmãos que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, conduziu até aqui, e que possamos ir mais longe e comunicar o evangelho da graça para que outro chegue mais distante. Levanta e mobiliza a sua igreja para a obra missionária. Abençoe os missionários que estão no campo, Senhor. Sim. Dê a eles a integridade física, moral e espiritual. E a nós um coração generoso para contribuir, para que eles possam com dignidade ser bênção na família e para o Teu povo. Obrigado por cada um que o Senhor trouxe aqui pelo Teu Espírito Santo. Agora os leve em paz, que tenhamos uma semana abençoada em família. Que o Senhor fortaleça o nosso coração e nos dê boa direção. Que seja uma semana guiada pelo Teu Espírito Santo. E que a graça de nosso Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja sobre toda a igreja de Deus espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Abençoe, dê um abraço no seu irmão. Aleluia. E vamos ter um momento de confraternização.